Identificação de componentes em um circuito. Para que as tarefas de montagem e manutenção de um circuito possam ser realizadas da maneira correta, é muito importante identificar corretamente cada um dos elementos de um circuito, seja um circuito pneumático ou hidráulico. Nesse vídeo, nós vamos aprender algumas regras que são usadas para fazer essa identificação da maneira adequada. Inicialmente, nós precisamos dividir todos os elementos em alguns grupos. O número de grupos em um circuito vai ser igual ao número de atuadores mais um grupo. Esse grupo, que podemos dizer que é um grupo especial, faz referência aos elementos que realizam a elevação da pressão do fluido e o seu tratamento. Esses elementos são o compressor ou a bomba, dependendo do circuito. Nesse caso, no nosso exemplo aqui, nós vamos trabalhar com circuito pneumático. Então, pertencentes a esse grupo de produção, de elevação de pressão e de tratamento do ar comprimido, a gente teria, por exemplo, compressor, lubrefio, filtros, secadores, para retirar a umidade do ar. Mas representado aqui no circuito, a gente tem apenas o lubrefio. Então, esse lubrefio pertence a esse grupo especial de elevação de pressão e tratamento do ar. Todos os elementos que participam desse grupo recebem a designação começando com o número 0, precedido de um ponto. Então, é 0 ponto. O número que vai se seguir depois do ponto vai depender de quantos elementos pertencentes a esse grupo a gente tem. Como a gente tem apenas o lubrefio, esse lubrefio é o elemento 0.1. Se tivéssemos, por exemplo, um filtro, esse filtro seria o 0.2. Se tivéssemos um secador por refrigeração, ele seria o 0.3. E assim por diante. Os outros grupos fazem referência aos cilindros. Então, cada cilindro vai receber uma numeração. Esse cilindro vai ser o cilindro 1 ponto alguma coisa. O número que vai vir depois do ponto, na nomenclatura de todos esses elementos, na identificação de todos esses elementos, ele vai estar relacionado com a função que cada elemento desempenha dentro do circuito. Antes da gente pensar nessa função, a gente pode identificar cada um dos elementos de acordo com o grupo a que pertence. Como esse cilindro pertence ao grupo 1, ele dá origem ao grupo 1, todos os outros elementos que estiverem ligados a ele através dessas conexões e mangueiras serão elementos também que têm a sua identificação começando pelo número 1. Então, essas duas válvulas, elas também são válvulas 1 ponto alguma coisa. Essa outra válvula direcional 5/2 também é uma válvula 1 ponto alguma coisa. Assim como essas duas válvulas, porque elas também estão ligadas àquele cilindro lá, através dessas mangueiras. E assim como essa válvula também. Todos os elementos, então, que pertencem a esse grupo desse cilindro 1, são elementos 1 ponto alguma coisa. Essa alguma coisa a gente vai ver já já. A gente teria um segundo grupo aqui também. Esse é o cilindro 2. Então, todos os elementos que estão ligados até ele através dessas mangueiras são elementos 2 ponto alguma coisa. Então, essa válvula também é uma válvula 2 ponto alguma coisa. Essa outra válvula também, 2 ponto, assim como essa daqui. E um outro grupo, cilindro 3. Então, cilindro 3 ponto alguma coisa. Todas as válvulas que estão ligadas a ele são válvulas 3 ponto alguma coisa. Se tivéssemos mais 2 cilindros, o próximo seria o cilindro 4 ponto e daria origem ao grupo 4. O cilindro seguinte seria o cilindro 5. E quantos cilindros nós tivéssemos, cada um daria origem a um novo grupo. Cada um dos cilindros são elementos de trabalho. Os elementos que realizam trabalho no circuito, após esse ponto, recebem o numeral 0.
Então, esse cilindro ele vai ser o cilindro 1.0. Esse outro atuador, que também realiza trabalho, ele vai receber o número 0 depois do ponto, então ele se tornou o elemento 2.0, assim como esse atuador se torna o elemento 3.0. Em cada um desses grupos, existe uma válvula que é responsável por controlar diretamente o funcionamento de cada atuador. Eu costumo dizer que essa válvula é como se fosse o cérebro do atuador. O atuador trabalha, mas quem manda ele realizar o trabalho é uma dessas válvulas direcionais. Cada atuador, né, cada braço de trabalho, vai ter o seu cérebro. Esse cérebro a gente chama de válvula de comando. Então é aquela válvula que vai dar ordens para o cilindro avançar e o cilindro recuar. Eu vou fazer a simulação. Vamos perceber o que acontece com esse cilindro quando eu aperto o botão. Alguma outra coisa vai acontecer aqui nesse circuito, mas nós vamos, por enquanto, nos atentar para o movimento desse cilindro. Eu aperto o botão, essa válvula envia um sinal para essa válvula de cá, e ela é que comanda, ela é que manda o cilindro avançar e recuar. Por mais que outras coisas estejam acontecendo, ele só avança ou recua quando essa válvula manda. Então, essa válvula é a válvula principal de comando desse cilindro. E essa que é o cérebro desse cilindro. As válvulas principais de comando, as válvulas de comando, elas recebem após o ponto o número 1. Então, essa válvula é a válvula 1.1. 1, esse primeiro 1, porque pertence ao grupo 1. Ponto 1, porque esse número depois do ponto, o número 1 depois do ponto, foi reservado para as válvulas principais de comando. Vamos observar o que acontece do lado de cá. Esse cilindro só avança e só recua quando essa válvula manda. Ela que está controlando totalmente o movimento desse cilindro. Essa válvula é o cérebro do sistema. Então, ela é a válvula 2.1. 2, o primeiro número 2, porque ela pertence ao grupo 2. Ponto 1, porque ela é o elemento de comando desse cilindro. O terceiro cilindro vai apresentar algo semelhante. Apesar de eu apertar esse botão, ele só avança e só recua porque essa válvula manda. Perceba que eu posso ficar apertando esse botão aqui, ó, que se essa válvula não mandar, ele não recua. Só vai recuar quando eu apertar o botão do lado de cá. Então, essa válvula é que é o cérebro desse cilindro. Ela que é o elemento que está comandando aquele cilindro. Então, ela é a válvula 3.1. 3 porque está no grupo 3. Ponto 1 porque esse número 1 depois do ponto é reservado para os elementos de comando. Vamos notar agora que existem algumas válvulas de sinal. Todas essas válvulas, 3/2 aqui na parte inferior, são válvulas de sinal. As válvulas de sinal são aquelas que enviam uma pequena quantidade de ar para as válvulas principais, para as válvulas de comando. Então, no momento em que eu aciono esse botão, essa válvula de sinal envia um pequeno pulso de ar para a válvula de comando, ela muda de posição. A outra válvula de sinal envia um outro pulso de ar e ela volta à posição. A mesma coisa acontece do lado de cá. Essa válvula de sinal envia um pulso de comando e essa válvula muda de posição. Do lado de cá também a gente tem um pulso, né, um sinal que faz com que a válvula de comando mude de posição. Essas válvulas a mesma coisa. Então elas enviam sinais. São elementos de sinais. Essa pequena quantidade de ar que passa aqui quando eu aperto a válvula, a gente chama justamente desse sinal pneumático. Essas válvulas de sinais, elas recebem uma numeração contínua após o ponto. Então aqui a gente vai ter, por exemplo, válvulas 1.2, 1.3, 1.4, 1.5. Qual que é a lógica para a gente escolher essa numeração? A lógica é a seguinte.
Válvulas que enviam sinais que proporcionam o avanço do cilindro são válvulas que, após o ponto, vão receber um número par. Se a válvula envia um sinal que proporciona o retorno do cilindro, é uma válvula que, após o ponto, vai receber um número ímpar. Então, é importante entender o funcionamento do circuito. Vou fazer uma simulação passo a passo. Quando eu aperto esse botão, essa válvula muda de posição, o ar vai passar pela válvula de baixo, que ela já está acionada, chega até essa válvula que a gente acabou de mudar de posição. Então, ela vai permitir que esse ar chegue até a válvula de comando e mude a posição da válvula de comando. Nesse momento, a válvula de comando permite que o ar que está vindo do compressor chegue até o cilindro. Por mais que já tenha acontecido alguma coisa aqui, o impacto do acionamento dela ainda está vigorando no circuito. Então, ainda está acontecendo alguma coisa. O que está acontecendo? O cilindro está avançando. Ou seja, quando eu apertei esse botão, ela enviou um sinal que fez com que o cilindro avançasse. Ou seja, após o ponto, essa válvula precisa receber um número par. Então, ela é uma válvula 1.2. Essa outra válvula aqui, ela também está na mesma linha que permitiu que o cilindro avançasse. Então, ela é a válvula 1.4. Se eu tivesse uma outra válvula enviando um sinal que também fizesse com que o cilindro avançasse, seria a válvula 1.6, a outra a válvula 1.2 e assim por diante. Agora, vamos continuar na análise do movimento. No momento em que eu apertei esse botão, que o cilindro está avançando, ele vai chegar ao final do seu movimento e vai tocar nesse rolete 1S2. Esse rolete 1S2 é o mesmo dessa válvula. Então, perceba que no momento que o cilindro terminar de avançar, ele toca no rolete 1S2, tocou aqui, que mudou a posição dessa válvula. Agora, essa válvula, ela permitiu que o pulso de ar, que o sinal de ar, chegue no elemento principal do cilindro 2.0, chegue na válvula 2.1. E aí, nesse momento, ela comuta e faz com que o ar chegue até o atuador. Chegando até o atuador, perceba agora que ele está avançando. Ou seja, essa válvula também contribuiu para que o cilindro avançasse. Então, essa válvula também vai receber um número par. Esse número par precisa ser 2.6, porque nós usamos 2, 4, 6. Não precisa ser 2.6. Por quê? Porque esses elementos eles fazem parte do grupo 1. E esse elemento, essa válvula, faz parte do grupo 2. Então, ela pode ser a válvula 2.2. O que é importante é que a gente não tenha nesse circuito, que embora pareça ele nem é tão complexo, mas é importante que a gente não tenha aqui dois elementos com o mesmo código, com o mesmo número. Eu não posso ter duas válvulas 1.2, mas aqui é 1.2 e aqui é 2.2, então não tem problema. Se por acaso a gente tivesse uma outra válvula aqui nessa mesma linha, que interfere no avanço desse cilindro, a outra válvula seria 2.4, mais uma 2.6 e assim por diante. Continuando com a análise de funcionamento do circuito. O cilindro 2 continua avançando, ele vai tocar no rolete 2S2 quando ele terminar de avançar. Tocando no rolete 2S2, ele vai acionar essa válvula aqui. Então, vamos lá. Ele vai avançando, toca no rolete 2S2, tocou, mudou a posição dessa válvula. Mudando a posição dessa válvula, ela vai permitir que o ar chegue na válvula 1.1, muda a posição da válvula 1.1, e então o cilindro recua. Olha lá, o cilindro está recuando. Ou seja, essa válvula ela enviou um sinal que fez com que o cilindro retornasse. Então, ela precisa receber um número
ímpar após o ponto, porque quem envia um sinal para o cilindro retornar, ela deve receber um número ímpar após o ponto. Agora, 1 é ímpar, mas essa válvula não pode ser uma válvula 1.1, porque como eu acabei de dizer, o importante é que a gente não tenha duas válvulas com o mesmo código em um circuito. E a gente já tem uma válvula 1.1. O número 1 após o ponto é reservado para a válvula de comando, então já foi reservado para essa válvula. Então as válvulas que enviam sinal para o retorno do atuador, elas recebem após o ponto um número ímpar, mas esse número não pode ser 1. Pode ser qualquer número menos 1. Qualquer número ímpar menos 1. Então essa válvula vai ser a válvula 1.3. Se eu tivesse uma outra válvula nessa mesma linha que faz com que o cilindro 1 retorne, seria uma válvula, por exemplo, 1.5. Se tivesse outra, a válvula 1.7 e assim por diante. Continuando a análise de funcionamento, quando o cilindro terminar de recuar, ele vai tocar no rolete 1S1. 1S1 é esse rolete do lado de cá. Então vamos ver o que acontece. Tocou no rolete 1S1, mudou a posição dessa válvula. E aí essa válvula vai deixar o ar passar e vai enviar um sinal para aquela outra válvula principal, para essa válvula principal. Ela muda de posição, a válvula 2.1, e então, o que vai acontecer? O cilindro 2 começa a recuar também. O cilindro 2 está recuando. Ou seja, quando essa válvula de sinal permitiu que o ar passasse, ela fez com que o cilindro 2 recuasse. Então, após o ponto, ela precisa receber um número ímpar. Esse número ímpar não pode ser 1, porque 1 já está reservado, então esse número tem que ser o 3. Bom, vamos deixar o cilindro terminar de recuar. E pronto. Nós podemos analisar esse outro circuito 3, esse outro grupo 3, melhor dizendo, né? Porque ele está um pouquinho separado aqui, ele não tem interferência com os outros dois, mas ele faz parte do mesmo circuito, né? Do mesmo conjunto de componentes. Percebam que quando eu aperto esse botão, eu vou colocar a simulação aqui. Percebam que quando eu aperto esse botão, essa válvula enviou um sinal para a válvula 3.1 e o cilindro avançou. Então essa válvula interferiu, influenciou no avanço do cilindro. Então ela é uma válvula 3 número par. Quem interfere no avanço recebe o número par. Agora, a outra válvula do lado de cá, quando eu aperto ela, ela faz o cilindro recuar. Quem faz o cilindro recuar recebe após o ponto um número ímpar, 3.3. Bom, com isso a gente identificou todas as válvulas que fazem parte do grupo de sinais, das válvulas de sinais. E ainda temos aqui 3 componentes para identificar. Esses 3 componentes, eles têm em comum a característica de interferir na velocidade de avanço ou de retorno do ar comprimido. Vamos, por exemplo, utilizar essa válvula controladora de fluxo, que ela tem como se fosse uma torneirinha. Quando a gente fecha essa torneirinha, a gente obstrui a passagem do ar, do fluido que é usado aqui, que é o ar. Então, passa um menor volume de ar e demora mais para preencher a câmara do cilindro. Então, se eu vim aqui e fechar essa torneirinha, vou diminuir a abertura aqui para 37%. Quando eu fizer o cilindro avançar, ele avança devagarzinho. Por que ele está avançando com uma velocidade lenta? Porque essa válvula ela está interferindo na velocidade de avanço do cilindro. Se eu aumentar a passagem, a abertura dela, o cilindro avança mais rápido. Então, as válvulas que interferem na velocidade de avanço, elas vão receber após o ponto o número 0. Todas as válvulas que interferem na velocidade recebem o número 0 após o ponto. E um número par, caso a válvula interfira na velocidade de avanço, como é o caso aqui, que a gente acabou de ver. Ou então,
um número ímpar. Vou abrir novamente essa válvula, só para não confundir e não achar que ela está interferindo aqui no cilindro, porque eu vou restringir agora a válvula do lado de cá. Percebam que essa outra válvula, o cilindro avança na velocidade normal, mas quando retorna, ele retorna lento. Olha lá, eu restringi demais, ele está retornando muito devagarzinho. Vou abrir um pouquinho essa válvula, ele já avança com a velocidade um pouco mais alta. Ele já retorna, melhor dizendo, né? Vou abrir mais um pouquinho, ele retorna mais rápido ainda. Ou seja, essa válvula está interferindo na velocidade de retorno do cilindro. Então, se ela interfere na velocidade de retorno, ela recebe o número 0, porque é uma velocidade que ela está interferindo, e como é retorno, é um número ímpar. Esse número ímpar, nesse caso, pode ser 1 mesmo, né? 1 é número ímpar. Por que que antes eu não podia usar o número 1, quando era válvula de sinal? Porque o número 1, após a vírgula, está reservado para esse elemento principal de comando, né? Agora, aqui eu não vou ter dois elementos 1.01, é só esse. Eu posso usar esse número 1 aqui, então. Se tivesse mais uma válvula dessa interferindo no tempo ou na velocidade de retorno do cilindro, seria a válvula, por exemplo, 1.03 e assim por diante. Do lado de cá, a gente tem uma outra válvula, que é uma válvula de escape rápido. Eu não sei se vai dar para a gente perceber como que ela interfere no funcionamento do circuito, mas vamos tentar fazer uma simulação. Agora, vai acontecer algumas outras coisas aqui, mas vamos fixar nossa atenção para esse cilindro. Quando eu aperto o botão, esse cilindro avança e retorna. Mas talvez não dê para perceber, mas ele acaba retornando com uma velocidade um pouco maior do que a velocidade que ele avança. Vou tentar explicar por quê. Essa válvula ela chama válvula de escape rápido. A função dela, como o próprio nome diz, é fazer com que o ar consiga escapar com uma velocidade maior. Isso fornece um ganho de velocidade ao atuador. Toda vez que essa válvula recebe ar por essa entrada, o ar passa pela entrada da válvula, encontra uma esferinha, essa esferinha é então soprada em direção ao outro lado, então essa esferinha ela para do lado de cá, e esse ar que está entrando consegue seguir em direção ao cilindro, preenche a câmara do cilindro e ele avança. Então, até aqui, é como se nem existisse essa válvula. O ar teve que passar por toda a tubulação para chegar no atuador. Mas acontece que na hora do retorno, né, na hora que o cilindro, vou fazer com que ele fique avançado ali para mostrar melhor. Então a gente pode vir cá, apertar o botão da válvula e fazer com que o cilindro avance. Ele está avançado. Então, para que esse cilindro retorne, né, para que ele faça esse movimento, é necessário que todo esse ar que está presente aqui na câmara saia, né, encontre a atmosfera. Se não existisse essa válvula de escape rápido, esse ar ele teria que passar pela tubulação, e essa tubulação, no caso desse circuito, nem é uma tubulação muito comprida, né? É uma tubulação relativamente curta. Mas existem circuitos que têm metros e metros de tubulação. Então esse ar teria que fluir por toda uma tubulação para conseguir escapar para a atmosfera. E obviamente o cilindro só termina de recuar na hora que todo esse ar escapa. Acontece que para que o ar não tenha que percorrer todo esse caminho para escapar e para fazer o cilindro recuar, a gente pode colocar bem pertinho do cilindro essa válvula de escape rápido. Ela funciona mais ou menos assim. O ar vai sair do cilindro, vai chegar nesse ponto, mas também vai encontrar essa linha piloto, e essa linha piloto faz com que essa esferinha vá para o lado de cá. Ela sopra essa esferinha para o lado de lá. Então essa esferinha ela estava vedando a saída do ar aqui, ó, mas na hora que esse ar passou por essa linha piloto e soprou a esferinha para o lado de cá, ela vedou a saída do ar em direção à válvula direcional. Mas agora ela deixou aberta essa saída para a atmosfera. Então, bem pertinho do cilindro, o ar já conseguiu um meio para escapar para a atmosfera, passando por essa
esse silenciador que existe aqui na válvula de escape rápido. Então, essa válvula permite que o ar escape mais rapidamente. Ou seja, esse ar que está escapando é o ar que escapa quando o cilindro está recuando. Então, essa válvula é a válvula 2.0, porque interfere na velocidade, e como é velocidade de retorno, é a válvula 2.01. Muito obrigado e até a próxima.